Olá, Elis Jordano, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, boa madrugada. Sou o professor Diego Carvalho. Estamos aqui, fazendo diversas questões do nosso direito penal militar. Mais especificamente, estamos falando de penas acessórias e penas principais, assunto que realmente é super caidor nas nossas provas, né? Uma coisa, antes de nós darmos continuidade aqui, gentileza, dá um like aqui no nosso vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e nos ajude também, compartilhe, tá bem? Vamos lá? Vamos enfrentar aqui diversas questões aqui sobre penas acessórias e penas principais. Eu tenho certeza que você já sabe quase tudo, aliás, sabe tudo, né? Nessas duas aulas aqui que nós falamos sobre essas penas acessórias e principais, eu acredito que vocês já se familiarizaram, com o direito penal militar quando se refere a este ponto. Olha, aqueles que ainda tiverem dificuldade, façam o curso regular, tem um curso regular lá do edital todinho, com muita tranquilidade. Temos também aí o nosso curso de exercícios de direito penal militar. Eu tenho certeza que vai ajudá-los bastante. Daqui umas 2 semanas também estamos lançando aí o nosso curso de legislação extravagante, com entre 100, eu acredito que vai ficar entre 100 a 150 questões, vai ajudar bastante também só de código de ética, eu também ministro o código de ética aqui, a lei 14.310, serão em torno de 30 questões, só dessa matéria. Daí temos a lei 8.072, que é os crimes hediondos, a 9455, lei de tortura, ECA, Estatuto do Idoso. Vamos ter essa centena de questões só sobre legislação extravagante. Eu acredito que eu sou o homem, então, das 12 questões, Porque eu acho que são 6 questões de extravagante e 6 questões de direito penal militar. Pô, então é comigo então, hein? 12 questões é comigo, olha o tamanho da responsabilidade. E é por isso que eu fiz o curso de direito penal militar com o edital todo certinho, sabe? E agora estou me preparando com a legislação extravagante, muitas questões do CRS já, com foco na polícia militar. E vocês vão aprender comigo, hein? Lá na Lei 10.826, nós vamos juntos para as ocorrências, nós vamos atender juntos aquelas ocorrências, Vamos chegar ali no supermercado e vamos encontrar um indivíduo ali portando uma arma de fogo e você inteligentemente vai falar: sargento, nós não podemos... Eu vou falar: não, eu vou prender você, eu vou prender. Aí você inteligentemente: sargento, o senhor não pode prendê-lo. Por quê? Porque ele tem o porte de arma de fogo. Mas eu vou falar: mas ele só pode usar dentro da casa dele. Ele tem a posse, aliás, ele tem a posse de arma de fogo e ele só pode usar dentro da casa dele. E eu e você vai discutir. Aí você: não, sargento, o senhor está errado. Embora ele tenha a posse da arma de fogo, ele é o proprietário do estabelecimento. Ele, como proprietário do estabelecimento, ele pode ficar aqui em posse da sua arma de fogo aqui também no estabelecimento dele de trabalho. Soldado inteligente, meu irmão, é Elis Jordano. Vamos com tudo, vai dar tudo certo, tá bem? Vamos lá, vamos terminar aqui a nossa parte aqui de penas acessórias e principais. Esse quadrinho está na mente de vocês, eu tenho certeza, Nem vou falar mais que as penas principais são morte, reclusão, detenção e prisão, reforma, impedimento e suspensão do exercício do posto de graduação, cargo ou função, porque você já está cansado de saber quais são as penas principais. Também não vou falar que nós temos aqui as penas acessórias de perda do posto e da patente. Temos aqui a exclusão das Forças Armadas, incompatibilidade com o oficialato, indignidade para o oficialato, inabilitação para o exercício da função pública. Estou esquecendo de mais alguma? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, suspensão do pátrio poder. Elis Jordano, meu irmão, é aqui que a gente vai para passar. A gente sabe, olha, arrepiei aqui, viu? Esse quadrinho aqui vai estar na nossa prova. Ele estará na nossa prova, não temos multa, não temos restritivas de direito. Você vai dormir com esse quadro, você vai colocar ele aí perto da sua cama, você vai lê-lo todo dia. Você vai lê-lo. Eu briguei com os senhores aqui, ó,
3 aulas para que vocês decorassem. Ah, tem que entender. Porra, velho, você tem que passar na prova. Entenda, mas se você não entender, decora. Se não vai de um jeito, vai de outro. É isso mesmo. Esse quadro aqui tem que estar na mente de vocês, tá bem? Olhem para ele. Você vai ter que saber onde que tá cada pedacinho aí, hein? E não se esqueça que eu pedi um áudio. Vou mandar aqui a mensagem pro curso, para colocá-los aqui no curso, né, de Direito Penal Militar comigo. E vocês vão me chamar no Telegram, no PV, e vai cantar para mim as penas acessórias, as penas principais e as que não tem, sem ler. Nem que você grava lá 50 vezes, mas é para me mandar. Eu vou dar um ponto, hein? Quando chegar lá no quartel lá, já vai entrar com uma positiva, viu? Tem um caderninho lá no quartel de positiva e negativa. Oh, garra você no final de semana, meu irmão. Se você não souber disso, já vai entrar com a negativa. Final de semana vai estar garrado, hein? E olha, acontece, tem um tal de ACAC lá, de disciplina. É chato. Você quer ir para casa final de semana? Nem sempre vai, tá bom? Então vamos lá, quero ver essa gravação aí, garotos. Questão 1. De acordo com o previsto no Código Penal Militar, é correto afirmar que o condenado pela Justiça Militar de uma região não pode cumprir pena em estabelecimento de outra região. Está errado, senhores. O condenado pela Justiça Militar, tranquilamente, ele pode cumprir a pena em outra zona, região ou distrito. Olha a maldade da questão. Ela colocou simplesmente o não, que não pode, e está errado. B. O máximo da pena de reclusão é 20 anos. Está errado. Olha, o máximo da pena de reclusão e o mínimo, e o máximo e o mínimo da pena de detenção. Tem que saber porque a banca gosta de cobrar e é super caidor de prova, tá bem? Reclusão vai de 1 a 30 anos. E detenção, 30 dias a 10 anos, tá bem? Outra coisa, tivemos aqui agora entrou em vigor, no dia 22 de janeiro, a Lei 13.964, né, o famoso projeto anticrime. E ele alterou o máximo da pena que uma pessoa pode cumprir por crime comum. E qual é? 40 anos. Era 30, foi para 40. E o Código Penal Militar? O Código Penal Militar continua com o máximo da pena de cumprimento é 30 anos, não mudou. Somente mudou aonde? No Código Penal Comum. Para que mude aqui no Direito Penal Militar, tem que ter o quê? Uma alteração legislativa específica aqui para o Direito Penal Militar. Fato é que ainda não houve, tá bom? C. O condenado que sobrevém uma doença deve ser recolhido a manicômio judiciário, aonde lhe seja assegurado custódia e tratamento. Verdade. Esta é a nossa resposta. Ah, tá. Detalhe, é que sobrevém aqui, senhores, doença mental, tá bem? Não adianta entrar com recurso, porque eu sou o recurso de vocês e eu já decidi que está indeferido, porque eu avisei. Brincadeiras à parte, não é qualquer doença, de fato. É uma doença psiquiátrica, uma doença mental. Não se cuida, né, de um doente mental em penitenciária ou presídio militar. Doente mental se cuida aonde? Em manicômio judiciário. Razão pela qual ele será transferido para esse manicômio judiciário para que ele, né, se trate, para que ele seja tratado, tá bom? D. Os crimes previstos nesse código não podem ser cometidos por civil. Errado, não é, senhores? Civil comete crimes militares? Sim. Artigo 9º, inciso 2º. Fala o quê? O militar da reserva, reformado e o civil cometerão crime contra o patrimônio sob a ordem, contra o patrimônio sob a administração militar ou ordem administrativa militar. Contra militar da ativa, que se tiver em local sujeito à administração militar. Comete crime também contra o funcionário da Justiça Militar que esteja no exercício das suas funções. Contra o militar em formatura. Portanto, senhores, essa questão aqui está totalmente errada, essa alternativa D. Civil comete crime militar? Sim, tá bom?
Um ponto importante é que o civil ele não é julgado e nem processado na Justiça Militar Estadual, por força constitucional. A Constituição diz o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes militares, os militares dos estados, leia-se bombeiros militares e policiais militares. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados pelos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, cabendo ao tribunal competente, ressalvado a competência do tribunal do júri, né? Se a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto ou da patente dos oficiais e da graduação das praças. Tudo que eu falei aqui, em momento algum, eu falei que julga civil. Eu falei que julga o quê? Que julga bombeiros militares e policiais militares, que são os militares estaduais, tá bom? Policial civil, senhores, não temos isso aqui, hein? Olha lá, hein? Não vão dar essa mancada lá. Na hora da prova, militar do estado de Minas Gerais é eu e você daqui uns dias. Policial civil é um funcionário, é um servidor da segurança pública, é policial, né, também, mas não é militar, tá bom? Então aqui a C é a nossa resposta. Questão 2. São exemplos de penas que podem ser aplicadas ao militar que cometer delito no Código Penal Militar. Reclusão e impedimento. Essa é a nossa resposta. Bastava saber quais são as penas principais: morte, reclusão, detenção, prisão, reforma, impedimento e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. B. Detenção e repreensão. Está errado. Detenção, de fato, é uma pena principal. Repreensão, senhores, ela é uma pena, é uma sanção disciplinar prevista lá na Lei 14.310. Por isso que eu falei com vocês que a banca vai misturar penas acessórias com penas principais e também com as sanções disciplinares previstas na Lei 14.310. E elas não se confundem. Penas acessórias e penas principais têm a natureza penal. Enquanto que a reforma disciplinar compulsória, a repreensão, a advertência, a censura, a demissão, a perca do posto ou da patente, elas têm natureza administrativa, são sanções disciplinares. E a banca gosta de confundir essas sanções disciplinares, advertência, censura, prestação de serviço, suspensão, demissão, reforma disciplinar compulsória, perca do posto e da patente, estão previstas aonde? São sanções disciplinares lá do Código de Ética, da Lei 14.310. Já chamo a atenção de vocês. Para ficar mais lindo, tem aquele quadrinho lá, coloca lá as sanções disciplinares, que a banca vai tentar inverter mesmo, e você já sabe disso. Mas olha, se você souber nessa questão aqui, por exemplo, quais eram as penas principais, você já tinha matado a questão, tá bom? Morte e prestação de serviço. Morte é uma pena principal. E prestação de serviço? Prestação de advertência, censura, prestação de serviço é uma sanção disciplinar de natureza administrativa, tá bom? Lei 14.310. D. Suspensão da graduação ou advertência. Não, senhores. Advertência aqui, ó, suspensão da graduação, de fato, é uma pena principal. Advertência é uma sanção disciplinar do âmbito administrativo. Olha, nunca vi. A banca gosta de penas acessórias principais com as sanções disciplinares lá do Código de Ética. Eu tenho que prepará-los para isso. Cai desse jeito. Mas, basicamente, se você souber quais são as penas principais, você vai matar a questão, tá bom? 3. Marque a alternativa correta.
O artigo 55 do Código Penal Militar estabelece as penas às quais os condenados pela Justiça Militar ficam sujeitos. Dentre eles, a pena de morte. Salvo me engano, essa questão caiu para o CFSD, para vocês, tá? À luz do Código Penal Militar, é correto afirmar que a pena de morte será executada por... Vocês lembram que eu falei com vocês que a pena de morte ela é executada por fuzilamento, não é por enforcamento, é comunicada ao presidente da República, não é ao governador do estado, e somente após 7 dias da comunicação pode ser executada. Mas ela pode ser executada também imediatamente? Pode, quando for em tempos de guerra e exigir o interesse da ordem e disciplina militares. Nesse ponto, sim, ela pode ser executada imediatamente, tá bom? Sem necessidade de comunicar ao presidente da República. Vamos lá. Letra A. A pena de morte será executada aos condenados pela Justiça Militar por fuzilamento. Verdade. Esta aqui é nossa resposta. Se tiver outra aqui, está errada. A pena de morte será executada aos condenados por enforcamento, senhores? Não, né? Não é por enforcamento. A pena de morte será executada aos condenados pela Justiça Militar por meio de câmara de gás? Você tá doido? Não, não é. A pena de morte será executada aos condenados por estrangulamento? Você tá doido? Também não. Senhores, é por fuzilamento, tá? Vai colocar lá, vai atirar mesmo, tá bom? Não é enforcamento, não é estrangulamento e nem tampouco câmaras de gás, tá bom? Viu como é que cai, senhores? Dá para errar uma questão dessa? Não é. Eu sou o homem das 12 questões. Vocês têm que acertar as 12 questões, cara. Não é possível. Eu tô passando as questões todas aqui. Todas as questões aqui eu tô falando. É desse jeitinho que cai. Não precisa se preocupar. Faça o que eu tô falando. É isso que vai cair para vocês, tá bom? 4. Em relação ao disposto no Código Penal Militar, quanto às penas principais em tempos de guerra, marque a alternativa correta. Não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e banimento ou tratamentos cruéis. B. O mínimo da pena de reclusão é de 30 anos. O mínimo da pena de detenção é de 10 anos. A pena de morte será executada por fuzilamento. Olha, de fato, nós temos o princípio da humanidade das penas, que despenca na prova de vocês na matéria de direito constitucional. Ele vai falar que não haverá penas de morte, a não ser que estejamos diante de uma guerra, de banimento, de tratamentos cruéis e de trabalhos forçados, e nem tampouco de caráter perpétuo. Perfeito. Mas olha o enunciado da questão. Em relação ao disposto no Código Penal Militar, quanto às olha para vocês verem, em tempos de guerra, senhores, em tempos de guerra. Em tempos de guerra, aí fala, não haverá pena de morte, senhores. Haverá pena de morte, sim. Em regra, de fato, não há pena de morte. Qual que é a exceção? Quando estivermos em tempos de guerra, tá bom? Portanto, essa aqui está errada. B. O mínimo de reclusão é 30 dias e a C, o mínimo de detenção é 10 anos. Eu falei com vocês que isso despenca na prova de vocês. Qual que é o mínimo da pena de reclusão? 1 ano. E o máximo? 30 anos. Detenção, o mínimo dela, 30 dias. E o máximo? 10 anos. Despenca? Despenca. Chove isso na prova de vocês e não dá para errar. Mais uma vez, não se esqueça, 40 anos é no direito penal comum. No direito penal militar continua sendo 30 anos. Não houve alteração legislativa nesse sentido aqui para o direito penal militar, tá bem? Então, senhores, tem que ser a D. A pena de morte é executada por fuzilamento. Eu sou o homem das 12 questões. Meu irmão, cai desse jeito na prova de vocês. Não dá
para errar, tá bem? Eu quero ver aquele áudio lá que eu cobrei de vocês lá, hein? Cantando lá para mim as penas acessórias principais e já vou começar a cobrar, hein? Aqueles que não fizeram aqui o curso comigo de Código de Ética, deu jeito, Lei 14.310, entra lá no site da Assembleia Legislativa. Eu quero saber, antes eu falei que eu queria que vocês falassem para mim só 3 coisas. As penas principais, acessórias e as que não tinha no direito penal militar, que eram 2, a PRD e a multa. Perfeito. Você é mais exigente, meu irmão. Tô querendo ficar entre os 10 primeiros nesse concurso aí. Eu quero também que vocês me falem as sanções disciplinares previstas no Código de Ética. Não vai dar para errar nenhuma questão. Vou ficar muito feliz, vai ganhar uma estrelinha se me mandar isso aí, hein? Esses 4 pontos, olha, que lindo, cara. Vocês cantando para mim sem ler. Professor, o Código de Ética, as sanções disciplinares, quais são? Advertência, repreensão, prestação de serviços, suspensão, demissão, perda do posto e da patente e reforma disciplinar compulsória. Ô, professor, não temos no direito penal militar, PRD, penas restritivas de direito, e também não temos multa. Professor, as penas principais são morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. E olha, as penas acessórias são perda do posto e da patente, exclusão das Forças Armadas, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, inabilitação para o exercício da função pública, perda da função pública, suspensão do pátrio poder, suspensão dos direitos políticos. Meu irmão, se você me mandar um áudio desse, sem ler, olha, você está entre os 10. Vai estar entre os 10, meu irmão. Vai fechar essas 12 questões comigo e são poucos os candidatos que vão se dar bem em direito penal militar. Direito penal militar faz a diferença, assim como aquela 1, 2 questãozinhas do Código de Ética. Tá bem? Tranquilos? Respirou? Vambora? 5. Sobre as penas principais e acessórias previstas no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa na aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Então, guerreiros, o que pega? Oficial. Temos um oficial e temos um praça, tá bem? Os dois foram condenados a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Primeiro detalhe, os dois vão para onde? Penitenciária militar. Se não houver a penitenciária militar, para o estabelecimento prisional civil, tranquilo. Só que tivemos também uma pena acessória. Quais são as penas acessórias? Para eles, oficial, perda do posto ou patente. Por quê? Somente o oficial que tem posto ou patente. E a praça? Exclusão das Forças Armadas. Por quê? Praça é graduação. Soldado, cabo, sargento e subtenente. Oficial, tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Oficiais, senhores, perdem o posto e a patente, tá? Perdem o posto e a patente. E a praça ela é excluída das Forças Armadas. O ponto em comum que a exclusão das Forças Armadas tem com a exclusão das Forças Armadas não é o crime que eles cometeram. É o quê? É a quantidade da pena. Pena superior a 2 anos para o oficial, perda do posto e da patente. Pena superior a 2 anos para a praça, exclusão das Forças Armadas. Cai isso na prova de vocês. E eu não quero que vocês errem, tá bem? A reserva constitui uma das penas principais. Tá errado, não é, senhores? É o quê? É uma pena de morte, tem uma pena de reclusão, uma pena de detenção, uma pena de prisão, pena de reforma, impedimento e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Aqui falou em reserva. Reserva poderia te confundir com o quê? Reforma.
com reforma, tá bem? Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Uma coisa que eu acho que eu não falei, eu não sei se vai ter questões aqui sobre ela, é sobre a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, que consiste ali o militar ali fica com as suas prerrogativas suspensas. Ele tem que comparecer regularmente à sede, né? Mas ali ele vai deixar de ser sargento ou vai deixar de ser tenente, mas vai ter que cumprir o serviço normalmente, né? Não conta na suspensão aquele tempo da pena, não é contado para fins de aposentadoria como tempo de serviço, não é? Um detalhinho que eu deixei de falar com vocês, eu aproveito a oportunidade, é que se o militar já estiver na reserva e for submetido a uma pena de suspensão do exercício do posto ou da graduação, ela vai ser convertida. Cai isso na prova, tá? Ela é convertida, se ele estiver na reserva, em pena de reclusão. Não é pena de reclusão, senhores. Pena de detenção. E vocês têm que saber essa pena, que é pena de detenção. Vai colocar prisão ou reclusão, e não é, tá? É pena de detenção. E tem outra coisinha, é de 3 meses a 1 ano, tá? Esse numerário aí de 3 meses a 1 ano cai na sua prova, tá bom? Coloquem isso aí. Eu falei, eu tenho certeza que eu falei, consciência está tranquila. Então, essa aqui está errada, a B, a A também. Só pode ser a C ou a D. A pena acessória de suspensão dos vencimentos poderá ser aplicada ao juiz durante o processo. Que aberração, senhores. Não é suspensão dos vencimentos. Em algum momento vocês ouviram eu falar isso nas penas acessórias ou nas penas principais? Até mesmo lá no âmbito administrativo, na Lei 14.310, que fala das sanções disciplinares, tem isso lá? Não, não tem. Então, totalmente, só pode ser AD. Se não for AD, eu vou entrar com recurso, hein? A pena principal de impedimento será aplicada ao condenado, à reclusão por mais de 4 anos. Tá errado, senhores. Eu não vou entrar com recurso porque eu voei. Resposta que é mesmo é letra A, eu já tinha falado. A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, aplicada na aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Letra A é nossa resposta. A D. A pena principal de impedimento será aplicada ao condenado à reclusão por mais de 4 anos? Está errado. A pena de impedimento ela é aplicada àquele jovem que não se apresenta ou foi convocado para o serviço militar e ele é chamado de quê? Insubmisso, né? É o insubmisso do direito penal militar. Aí o que acontece? Ele vai ser condenado a uma pena de impedimento. Ela não é muito uma restritiva de liberdade, mas o que acontece? Ele vai ficar dentro do quartel. Ele vai ficar dentro do quartel para que ele cumpra sem prejuízo, é desse jeito que tem lá na prova, na lei também, sem prejuízo da instrução militar. Ele vai ficar dentro do quartel e ele vai cumprir também tudo que os acampamentos militares, a instrução militar, ele vai participar, tá bem? Portanto, aqui está errado essa pena de impedimento aqui, tá bom? 5, letra A é a nossa resposta. 6. Em relação às penas principais e acessórias, considera-se estabelecido no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. A pena de incompatibilidade com o oficialato e a pena de exclusão das Forças Armadas são consideradas, respectivamente, pena acessória e pena principal? Não, né, senhores? As duas aqui, penas acessórias. Incompatibilidade com o oficialato e exclusão das Forças Armadas é o quê? Pena acessória, tá bom? Portanto, está errada. B. A pena de impedimento e a pena do posto ou da patente,
a pena de perda do posto da patente são consideradas penas principal e acessória. Impedimento é principal, perda do posto e da patente é acessória. Essa aqui certamente é a nossa resposta. C. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e a pena de reforma são consideradas, respectivamente, pena principal e acessória. Senhores, as duas aqui são principais, está errado. D. A perda do posto e patente e a pena de indignidade por oficialato são, respectivamente, pena principal e acessória. O que vocês acham? Tá errado, não tá? Totalmente errado. As duas aqui são penas acessórias, tá bom? A B é a nossa resposta. Tá aí o nosso gabarito. Senhores, deixa eu ver se tem mais alguma coisa referente às penas principais que eu não falei. Eu não me lembro, mas fato é, se não tiver falado, vou falar aqui agora. A última coisinha, pena acessória, ela só surge quando temos uma pena principal, tá bom? Por isso que fala acessória. Não existe uma pena acessória, tá? Sem uma pena principal. A única exceção que é possível é a suspensão do pátrio poder. É a única. Outra coisa, essas penas acessórias, elas não precisam constar expressamente na sentença. Não precisa. Mas tem 3 que precisa muito constar na sentença. Não tem jeito. Perda do posto ou da patente, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Vou repetir. As penas acessórias, em regra, não precisam constar expressamente na sentença. Isso vai cair na prova de vocês. Anotem. Qual é a exceção? Pena acessória de perda do posto ou da patente. Tá anotando? Estou esperando. Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Anotaram? É isso mesmo, vai cair isso na prova, vai perguntar essas 3 exceções, tá bem? Guerreiros, mais uma vez, um enorme prazer. Mais uma coisinha, mais uma coisinha, mais uma coisinha. Vou embora. Já só a última coisa. As penas acessórias, elas são imprescritíveis, mas elas são prescritíveis. Penas acessórias são prescritíveis. Mas, olha, anotem com carinho, a execução das penas acessórias é imprescritível. Questão de prova, senhores. Acessórias, prescritíveis. E a execução das penas acessórias são imprescritíveis. Vou falar também mais nas aulas na frente também, quando estudarmos lá as causas instintivas de punibilidade. Vocês já esqueceram delas não, né? Mãe, Renata e o Renato e a Priscila ressarciram o peculato culposo. Mãe, morte, anistia e indulto. Renata e Renato, reabilitação, retroatividade da lei que não considera mais o fato como criminoso. Prescrição é a Priscila. Eles ressarciram quem? O peculato culposo. Ressarciram o dano do dano decorrente do peculato culposo. São as causas instintivas de punibilidade previstas aqui no Código Penal Militar. Ou seja, irmão, aqui não fala de graça. Direito penal militar não faz graça com ninguém. Não temos aqui o Instituto da Graça. E aquele que não é Jortano vai estar lá falando que tem graça na prova e ele vai errar. Senhores, agora sim eu vou embora. Bons estudos, fiquem com Deus, estou à disposição de vocês. Até mais.